Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de novembro de 2020, 16 horas e 28 minutos. Amados, eu estou no canal dessa irmã, Semeando a Fé, Juliana Bispo da Silva, e ela tem uma experiência espiritual muito significativa que está relacionada à vida de oração. Então eu queria compartilhar com os irmãos, porque é algo que me edificou e eu creio que vai edificar a quem vai ouvir. E a primeira experiência com Deus que eu quero compartilhar com vocês, logo depois de ter a oração, amém? Foi uma noite, era por volta da 1h30 da manhã, eu não estava muito bem, eu estava meio complicado, né? Passando uns momentos meio complicados, espiritualmente falando. Eu estava meio fraca na fé, eu estava meio fraca na oração. E era por volta da 1h30 da manhã, eu fui lá no meu quintal, sentei na cadeira, olhei para o céu, aquele céu estava um pouquinho estrelado, não estava muito estrelado não, e tinha poucas nuvens. E eu comecei a olhar para aquele céu e eu comecei a conversar com Deus. Comecei ali a conversar com o Espírito Santo, comecei a abrir meu coração, comecei a contar para ele as lutas espirituais que eu estava passando, a batalha espiritual que eu estava passando, né? É uma verdadeira luta entre a carne e o espírito. A carne que é uma coisa, o espírito que é outra coisa. Nós temos que ser fortes, nós temos que buscar o Senhor. E naquele momento estava ali orando, né, conversando com Deus. E olhando ali para o céu, naquelas nuvens todas bonitas. E daqui a pouco, diante de Deus, isso é para quem crê, não é qualquer um que crê não. Isso é para realmente crer que Deus, ele se revela quando a gente busca ele. E naquele momento que eu estava olhando, eu estava falando, Senhor, como tá difícil essa batalha, essa luta, né? Eu não quero errar, mas eu erro. E comecei a desabafar com Deus. Nisso, eu tive a visão de dois anjos. Começou a brilhar no céu. E eles estavam, marchando. Nesse momento, eu falei assim, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. São anjos que ficam ao redor de você para te proteger. Só que neste momento, ao mesmo tempo, começou a se formar umas nuvens bem escuras e eu vi o rosto de Satanás. Uma nuvem preta, eu vi o rosto de Satanás. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, da mesma forma que os anjos estão ao teu lado, glória a Deus, aleluia, lutando por você, te protegendo, te guiando, te guardando, glória a Deus, aleluia, Satanás também está do seu lado, esperando uma brecha para poder atacar. E o Espírito Santo de Deus me trouxe esta palavra, Efésios capítulo 5, versículo 12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, glória a Deus, aleluia. E naquele momento o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, que esta batalha espiritual, glória a Deus, aleluia, que a minha luta não é contra carne e sangue, não é contra aqueles que me afrontam, não é contra aqueles que me afligem, é contra os espíritos que usam a vida deles, porque nós somos usados ou por Deus ou por Satanás. Aqueles que buscam do Senhor, aqueles que vivem as coisas de Deus são usados por Deus para fazer as coisas boas. As pessoas que dão brecha para Satanás vai ser usado por eles para fazer as coisas ruins. E Deus, ele me disse naquela hora que a minha luta não era contra a carne, não era contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra ser humano. A minha luta não é brigar, não é discutir, não é bater boca, não é com grosseria. A minha luta é joelho no chão, orando, clamando, pedindo Deus pela misericórdia. E naquele momento comecei a chorar porque eu senti a presença do Espírito Santo e eu cheguei a gravar um áudio. Eu não sei se você está vendo esse vídeo, eu não sei se você chegou a receber o áudio. Eu mandei pelo WhatsApp para algumas pessoas. Eu tive que fazer isso porque foi muito forte, era por volta da 1h30 da manhã. Então nessa hora eu entrei, ajoelhei ao pé da minha cama, pedi perdão para Deus por estar sendo fraca. Falei, Senhor, me perdoe porque eu estou sendo fraca. Me perdoe, Senhor, porque eu estou lutando da forma errada e com as pessoas erradas. Porque minha luta não é contra o meu colega de trabalho, não é contra alguém dentro da minha casa, nem contra algum parente, não. A minha e a sua luta é contra a potestades que usa essas pessoas. Então, quando a gente
Quando alguém vem nos afrontar, vem nos afligir, vem tentar nos atingir, vem tentar nos atacar, a gente deve ficar calado. Sim, devemos ficar calado e lutar da maneira certa, joelho no chão e pedindo para Deus. Glória a Deus, aleluia. E desde quando eu comecei a fazer isso, as coisas melhoraram muito. Eu tô vendo Deus agir em mim. Eu tô vendo Deus agir em mim. Eu tô vendo que eu estou mudando diante de uma afronta, diante de uma aflição, diante de uma situação. Glória a Deus, aleluias. Porque eu aprendi a lutar da forma correta. Ok, eu acho que a partir daí ela começa a mexer em outros assuntos, né? E eu queria aproveitar para compartilhar uma experiência que eu tive, que foi com relação a essa coisa mesmo, essa situação de você ser atacado e você reagir da forma certa, né? Porque é tão fácil entrar na raiva, na pilha da raiva, entrar no bate-boca. E eu me lembro que alguns anos atrás eu estava trabalhando numa casa de reabilitação de dependência química. Já até falei aqui um pouco da experiência dessa casa, de uma situação que aconteceu lá. Então eu trabalhava com dependentes químicos e, além de passar questões relacionadas à psicologia, eu também falava sobre o final dos tempos. E um dos rapazes que estava lá na casa, se recuperando, ele se levantou no meio da palestra e disse assim: olha, o que Deus está me dizendo não é que tem final dos tempos agora, não. O que Deus está me dizendo é que a minha vida está começando agora. Não tem nada de final dos tempos. E ficou um clima assim muito estranho ali, né? Porque ele falou isso e mais outras coisas. Ele foi muito ousado e falou além daquilo que deveria. Ficou um clima esquisito. Eu orei, eu pedi ao Senhor para que o Senhor tomasse essa situação nas mãos dele e ele fosse por mim. E aí, na semana seguinte, eu ia sempre na quarta-feira, um rapaz veio me procurar. Quem era esse rapaz? Era um rapaz que andava sempre junto com ele, com esse que se levantou e falou que a vida dele é que estava começando. E aí esse rapaz que andava junto com ele teve um sonho muito forte relacionado ao final dos tempos. Ele via meteoros caindo e ele estava, na época, no sonho ele estava em Copacabana e os meteoros começavam a cair lá, e aí ele resolvia pegar um ônibus para ir para Campo Grande, onde ele mora, mas ele sabia que lá estava caindo também e que para onde ele ia estava caindo o meteoro. E ele contava com aquela angústia, com aquela aflição de quem estava vivendo ainda a situação. E o rapaz lá que fez a afronta na quarta-feira anterior, ouvindo aquilo, poderia ter sido qualquer um, mas foi exatamente aquele com quem ele andava ali dentro, com quem ele estava ali lado a lado, confidenciando as coisas, compartilhando as situações. Foi esse que foi escolhido por Deus para receber o sonho. E ali eu vi o quanto Deus honrou o meu trabalho. O rapaz que me afrontou na quarta-feira anterior ficou quieto, não falou mais nada, e eu continuei seguindo em frente com o meu trabalho. E assim Deus me honrou, mais uma vez, dentro dessa situação aí de compartilhar sobre o final dos tempos. Deus é tremendo, Deus é lindo, e Ele nos honra de uma forma muito especial. Obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.